Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar os irmãos para a leitura na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Leremos o versículo 15. Vamos ler juntos? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém. Queria compartilhar com os irmãos nesta oportunidade sobre 4 razões para a nossa esperança. É sempre importante pensarmos no significado da fé e no significado da obra de Cristo para as nossas vidas. E Pedro nos recomenda também que nós devemos dar a razão desta esperança, ou seja, dar a razão da nossa fé, dar o testemunho da nossa fé para qualquer que nos pedir isto. E sempre haverá aqueles que pedirão esta razão. Nós vivemos uma época designada por Tim Keller como sendo a era do ceticismo. Tim Keller foi um grande pastor. Falarei depois um pouquinho mais sobre ele. Mas ele soube identificar com clareza aquilo que a época contemporânea ela representa para a fé. O ceticismo realmente afeta diretamente o testemunho cristão, as convicções cristãs, a presença da igreja no mundo, porque o ceticismo ele é direcionado contra qualquer forma de religiosidade, de fé, de crença, de doutrina, especialmente a Bíblia. E o ceticismo se espalhou, não é? Por todo o mundo. E às vezes, até crianças manifestam um certo ceticismo quando a gente procura falar de Deus para elas. Qual professora de criança já não enfrentou perguntas, não é? Que coloquem em xeque a realidade da fé, a existência de Deus, o significado de batismo. Criança pergunta de tudo. Apóstolo Pedro, então, tem razão em nos alertar sobre isto, e eu queria procurar, então, alguns sinais que Pedro nos dá. Quando Pedro fala para respondermos ou para explicarmos sem qualquer tipo de restrição ou de preconceito ou de resistência ou, enfim, qualquer tipo de sentimento adverso, àqueles que procuram sobre a razão da nossa fé, porque ele fez isto um dia. Muitas vezes, quando somos questionados, a primeira reação que temos é muitas vezes de raiva. Ora, por que
esta pessoa vem me questionar a respeito daquilo que eu creio? Por que despreza aquilo que eu creio? Por que nega aquilo que eu creio? Por que ela se desfaz daquilo que eu creio? Então, Pedro diz que nós temos que responder com muita mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que aqueles que têm esse tipo de ceticismo a respeito do que nós cremos, eles possam se envergonhar do modo como tratam a fé. Quem tem que ficar envergonhado pela fé não é quem crê, é quem descrê. Por isso nós temos que tratá-los com compaixão. Pois bem, uma observação importante que Pedro vai fazer aqui é a primeira parte do versículo que diz: antes santificai a Cristo como Senhor. Esta expressão é a base, sem dúvida nenhuma, para que uma boa justificativa da fé seja dada. Cristo como Senhor pessoal. Só podemos falar e defender a fé em Jesus Cristo na primeira pessoa, ou seja, no singular. A igreja crê, o pastor crê, a Bíblia diz. Isto é genérico. É exatamente isto que o indivíduo está questionando. Alguns chegam até a dizer que a Bíblia é um livro absolutamente normal, fruto da imaginação de homens, que não há inspiração qualquer, não há dedo de Deus na Bíblia, foi homem que escreveu. Pois bem, a defesa tem que ser então no singular. E no singular significa: eu creio, eu santifico ao Senhor em meu coração. Você pode defender o direito do outro crer, você pode ter absoluta convicção da liberdade de consciência e da importância da tolerância religiosa, mas jamais poderá defender aquilo em que você não crê. Se você não crê, você é incapaz, então, de fazer uma defesa justa, verdadeira e convincente. Se você não crê em Cristo, jamais poderá entender o sentido de defender a fé em Cristo. A fé em Cristo só pode, portanto, ser defendida por quem crê nele. Por isso, há teólogos que falam de Cristo ou da fé cristã de uma forma tão fria, tão imparcial, tão distante, que o que eles escrevem não toca o coração das pessoas. Defender a fé em Cristo é dever de quem crê em Cristo, pessoalmente e de todo o coração. E o que significa de todo o coração? Veja o exemplo de Filipe, que disse ao ministro da economia da rainha Candace, da Etiópia, quando ele perguntou a Filipe: eis aqui água, alguma coisa me impede de ser batizado? Filipe respondeu imediatamente: é absolutamente lícito te batizares, se crês de todo o teu coração. Ele disse: eu creio. Então, desceram as águas. E aquele homem seguiu seu caminho de volta para defender sua fé em Cristo lá na Etiópia, dos primeiros países a ser evangelizado. Etiópia, norte da África. Isso está em Atos capítulo 8, versículo 37. Cristo é o centro de nossa fé e de nossa vida.
dele vem a nossa convicção. Sabem o que é convicção? É uma palavra em desuso. Convicção tem sido uma palavra proscrita, porque muitas vezes é confundida com fundamentalismo, com conservadorismo, com ortodoxia radical, enfim, com aspectos que negam, de fato, a realidade atual e negam o que há de positivo no mundo de hoje, em nome do passado. Mas convicção não é para ser entendida nesse sentido. Convicção é aquilo que você guarda no seu coração e do que você não abre mão. E Jesus é isto. Pois bem, queria então entrar agora nas razões. A primeira razão da fé para crer está em quem é Cristo Jesus. Ou seja, o ceticismo ataca a nossa fé porque ela está muito floreada por palavras, discursos, argumentos, razões periféricos. Na verdade, o que precisamos é de focar em quem é Jesus Cristo. Obrigado, minha diaconisa. Em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20, é a primeira ocasião em que nós encontramos uma resposta contundente e carregada de convicção que o apóstolo Pedro dá a Jesus. Ou seja, olhando para a história de Pedro, acompanhando o desenvolvimento da sua fé, esta é uma ocasião quando ele declara com toda convicção quem é Cristo Jesus. E em que contexto isto foi feito? No contexto, de fato, da especulação, do ceticismo, das opiniões vulgares. Esta foi a primeira resposta segura de Pedro em toda a sua vida. Jesus perguntava para eles: o que andam dizendo aí a respeito do Filho do Homem? Nas opiniões que vocês ouvem, nas discussões dos fariseus, nas rodas de conversa aí pelas praças, lá na sinagoga, o que é? O que vocês ouvem? E as respostas eram as mais variadas. Nenhuma delas atingia o cerne, nenhuma delas correspondia à verdade a respeito de Jesus. Nenhuma delas apontava para Jesus. Apontava para Elias, para Jeremias, alguns dos profetas, alguém que ainda viria. Essas respostas, elas circundavam o tema, mas não colocavam, de fato, a indicação naquele que era o Cristo. Então Pedro volta-se para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta! Pela primeira vez, Pedro não está influenciado pelas opiniões adjacentes ou à sua volta. Pedro fala do que ele crê. É na primeira pessoa. O Senhor, diríamos assim, né? Não é nada disso que dizem por aí. Tu és o Cristo único e divino. Tu és Deus.
Então, de um lado estão as opiniões, os pareceres, as investigações, as interpretações dos doutores e escribas. Nós podemos dizer, acrescentando para os dias de hoje, estão as pesquisas históricas. Muitos daqueles que chegam até a negar que Jesus um dia viveu, outros negam que ele tenha ressuscitado. Outros dizem que é impossível chegar a uma caracterização de quem era Jesus, porque a igreja andou floreando e mascarando e, enfim, construindo narrativas. São os céticos, não é? São aqueles que não estão falando daquilo que creem. Então, isso nós sempre vamos ter. Sempre pessoas vão, de fato, entrar com esse discurso contra a fé. As opiniões, o mundo das opiniões, está carregado de falsidades, não é? De dúvidas, de ceticismo. De outro lado está a revelação. Porque por mais que Pedro tenha sido aqui digamos, uma testemunha, não é? Convicta, tenha feito uma declaração pessoal de fé em Jesus. O quem é Cristo, de fato, lhe veio por declaração divina. Jesus vai dizer muito bem, Pedro, aceito a sua declaração, mas você não a teria dado, porque a carne não conhece realmente quem eu sou. Isto foi por revelação do meu Pai. Do meu Pai. O meu Pai disse ao teu coração quem eu sou. Essa experiência, ela tem que ser real para cada um de nós. Nós precisamos identificar a origem de Jesus e explicar para os céticos que nós cremos em Jesus por causa da sua origem. Ele é do Deus vivo. Deus vivo. Os céticos de hoje não creem e não pesquisam a verdade sobre o quem. Quem é Jesus Cristo? Eles questionam as crenças. Eles duvidam da religião. Eles questionam as opiniões. Mas eles não investigam o quem. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é realmente Jesus? Ele é o Cristo de Deus vivo. Ele é diferente de um fundador qualquer de doutrina religiosa. Ele tem sua origem única e extraordinária. Ele descende do Deus vivo. E isto é definitivo. Porque isso só cabe uma explicação. Eu creio. Eu creio. Não dá para um geneticista examinar o DNA de Jesus para poder provar que ele vem de Deus. Isso é bobagem. Ele vem de Deus porque o Espírito Santo do Pai o formou no ventre de Maria. Ele tem o DNA humano. Mas, na verdade, a sua origem, o de onde ele veio, o para que ele veio, quem é ele na sua consciência pessoal? Eu sou o Cristo de Deus. Isto é origem. E nós cremos nisto. E é isto que nos dá o dever de explicar ao outro a razão pela qual nós cremos. Nós não cremos porque fulano disse, porque o cientista tal emitiu um parecer,
porque isso, aquilo, outro, porque a carne investigou e me declarou que Ele é Deus. Eu creio porque o Pai declarou que Ele é o Filho. Este é meu Filho amado, em quem eu me alegro. Ouçam-no. As pessoas precisam saber disso. Agora, a segunda razão para crer está no amor a Cristo. Você ama a Cristo? Pois bem, Jesus indagou de Pedro. Aqui a segunda grande e marcante experiência de Pedro com Jesus. Pessoal. Jesus indagou: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros todos? Amas-me? Pedro respondeu: sim, Senhor, sabes que te amo. Que pergunta mais desconcertante. Porque você, se não tem muita segurança, se o seu amor é puro e absoluto sobre Jesus, você vai ficar, de fato, ali com um sentimento de vergonha e de abatimento. Na verdade, o nosso amor por Jesus, devemos confessar, ele é sempre um amor imperfeito. Mas não pode ser menos que amor. O amor pode não ser aquele amor absoluto, perfeito, que o Filho tem pelo Pai, na pessoa de Jesus, mas tem que ser amor. E por pequeno que seja esse amor, ele tem que ser suficiente para te levar a confessar a Jesus como teu Salvador. Os sentimentos se aperfeiçoam, os sentimentos se aprofundam, a compreensão que você tem de Jesus, isto a gente trabalha, a gente estuda, a gente ora, a gente busca, a gente confessa, enfim, a gente se entrega a isto. Amor a Jesus é alguma coisa ao qual você se entrega, senão não é amor. O amor a Cristo é a resposta do amor de Cristo por nós. Você nunca vai conseguir amar a Cristo do mesmo modo e com a mesma intensidade, com a mesma eternidade com que Ele te amou. Mas você pode amar. Você pode responder a este amor. E você pode dizer a Ele: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Senhor, eu te amo. É porque Jesus veio ao mundo por uma razão. A razão foi o seu amor por nós, não por outra razão. Quantas vezes Ele falou e demonstrou isto por suas obras de compaixão, nos milagres que Ele operou? Quantas demonstrações Jesus deu do seu amor, e especialmente o seu amor demonstrado na cruz, por nossos pecados. Os milagres que Jesus fez, não são milagres de apresentação, são milagres de compaixão, de amor verdadeiro. Ele curou porque amava. Ele perdoou porque amava. Ele caminhou até a cruz porque amava. Ele te salvou do pecado porque te ama e me ama. E o nosso amor por Ele é a resposta. Quanto de resposta você está dando ao amor que Jesus teve por ti? Esta é a segunda grande razão que você deve apresentar quando vai justificar a sua fé.
Você vai justificar a sua fé a um incrédulo, a um cético, a um descrente? Confesse o seu amor a Jesus. Eu creio em Jesus porque eu o amo. Simples assim. A terceira razão para crer, ela é absolutamente certa. Pedro diz no seu discurso, primeira pregação dele em público, o seguinte, lá no Pentecostes: a Jesus que crucificastes, certamente, absolutamente, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, essa declaração de Pedro, ela é fundamental para a gente colocar Jesus na perspectiva certa. Cristo foi crucificado por nossos pecados. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Deus o empossou como Senhor e Cristo sobre todas as coisas e seres e indivíduos. 1 Pedro 3, 18 a 22, Pedro vai insistir nisto. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades, poderes. Ou seja, é absolutamente certo que Deus o fez Senhor de todas as coisas. Por que cremos em Jesus? Qual a razão da esperança de nossa fé? Nós cremos porque Ele foi feito agora Senhor absoluto de tudo que há. Quer você concorde com isso, quer você discorde. Isso não está no nível da discussão humana. Isso não está no nível do juízo. Isto foi feito no nível da eternidade. Lá, o Pai o entronizou e colocou sob o seu poder o governo de todas as coisas e de todas as pessoas. Eu creio. Você crê? Cremos. Esta é uma razão forte da nossa fé, absolutamente decisiva. Quem foi o Cristo histórico, encarnado? E quem é o Cristo hoje? Os homens podem dizer mentiras ou verdades sobre quem foi Jesus de Nazaré, mas eles não podem dizer quem é o Cristo hoje. Quem é o Cristo hoje? Quem nulo diz é Deus Pai. Quem é Ele hoje? Ele é quem o Pai o quis que Ele seja, desde a eternidade. Ele foi feito Senhor e Cristo na eternidade. Ele voltou enriquecido e soberano da morte para a glória eterna, seu trono eterno, para reinar sobre todo o céu e toda a terra. Todo o poder me foi dado, declarou Jesus, nos céus e na terra. Ele não colocou isso em discussão para que os homens decidam se isto é verdade ou não é verdade.
Ele não deixou isso no nível das opiniões, para que os céticos pudessem dizer, isso é opinião, isso é mera crença. Não está nesse nível. Isto aqui é uma decisão do Pai eterno. Ele está acima de todos, e o destino de todos e de tudo está debaixo do seu governo e de sua autoridade. Isso é definitivo. Todos deverão comparecer perante o tribunal de Cristo. Quarta e última razão é que a volta de Jesus é certa, mas é imprevisível. Também não depende de nós. Jesus vai dizer aos discípulos que estas estações e tempos não estão debaixo da ciência humana, da meteorologia humana. Estas estações e tempos são determinadas por Deus e são determinantes para o homem. Por isso, em 2 Pedro, novamente Pedro, capítulo 3, versículos de 4 a 13, ele vai responder aos céticos dos seus dias. Aqueles que andavam dizendo, isso que vocês estão pregando aí, isso nunca vai acontecer. Vocês estão inventando coisas e enganando o povo. Olha aí para a criação. Ela permanece do mesmo jeito desde os primeiros dias, isso não muda nunca. Vocês estão inventando doutrinas. Então Pedro diz, quem dera fosse assim. Os céus e a terra atuais passarão, e os que são do Senhor viverão em novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Responder sobre a razão da esperança equivale a responder sobre a esperança do futuro. O que você tem a dizer sobre o futuro? O que de certeza você tem sobre o futuro? O cético tem alguma coisa certa sobre o futuro? Ele não tem nem sobre o presente. Ele não tem sobre o passado. E ainda quer ter o direito de questionar aquilo em que nós cremos de todo o nosso coração? Só porque ele é digamos, um intelectual, um professor universitário, um cientista, sei lá, um jornalista? Bem, o que é isso? Pedro coloca a vida do cristão na perspectiva do que ele crê sobre o futuro. É o que esperamos, não é o que vemos. Aqueles homens diziam, olha o que vemos. Tudo do mesmo jeito, as estações que se sucedem, o sol que nasce todo dia, a lua nas suas fases, a vida continua. Nada disso que vocês estão pregando vai acontecer. Bem, essas opiniões existem, mas elas não correspondem ao que a Bíblia nos fala sobre o futuro. Responder sobre a fé é responder sobre o que cremos para o amanhã e para a eternidade. É isto que na verdade, importa. Cristo é nossa esperança de futuro. Sem Ele não há futuro, nem eternidade. Sem Ele não há nada. Porque Ele é aquele que veio da parte do Pai para trazer esperança de vida eterna. Bem, eu falava de Timothy Keller, e ele afirmou que esta época atual é uma época realmente difícil para a pregação do Evangelho, é a era do ceticismo em relação à verdade, e especialmente à verdade bíblica e religiosa. Quando o cético questiona a natureza da verdade, ele não está simplesmente questionando uma teoria científica. O alvo dele
é a teologia, é a doutrina, é a fé. Ele quer atingir aquilo que realmente importa para Deus, porque ele não está a serviço de Deus, ele está a serviço da mentira. E Pedro, então, vai concluir a sua segunda carta, exatamente enfrentando esses céticos, e dizendo a nós, os cristãos, não se irritem com eles, não percam a paciência com eles, respondam com mansidão, porque se você responder agressivamente, ele vai dizer, emocionalmente você já provou que não confia naquilo que você está dizendo. Nós temos que responder com mansidão, com tranquilidade, na plenitude da fé. Vivemos uma época de escassez de fé verdadeira e de uma cultura secular que soterra, que despreza os valores da vida espiritual. Por onde quer que vamos, seja o que vemos, está ali o questionamento sobre a nossa fé. O crente de hoje fica abalado por causa do ceticismo dos outros. Não pode. Você não pode ficar tremendo aí porque alguém disse que Deus não existe. Ora, a sua fé vai tremer assim tão facilmente? Você não pode ficar tremendo quando um professor diz, olha, esse negócio de criação é bobagem, isso é invenção religiosa, na verdade é a evolução, o homem é a evolução dos seres inferiores, etc, etc, etc. Bom, e aí ele vai dizer que sua fé é falsa, que Deus não existe, que a crença religiosa é um estágio primitivo da humanidade e tudo isso. Ora, você vai ficar abalado por conta disso? Ou a sua fé é firme o suficiente para você enfrentar isto e de todo o coração dizer, eu creio, e o meu futuro está guardado na eternidade com Deus, meu Pai? Eu estou certo disto. Há, de fato, um ceticismo contagiante no ar, por todas as partes. É contagiante. Abala, muitas vezes, algumas razões que nós temos para crer. Mas é o espírito da época. É assim que Satanás está moldando o mundo para poder atacar nossas convicções, as verdades bíblicas, as razões da nossa salvação. Creia. Comece, então, a seguir o exemplo de Pedro. Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor, eu Te amo. Tu sabes. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração. Ah, mas você negou 3 vezes. A gente às vezes falha. Mas não é para ficar na negação. É para sair da negação e entrar na afirmação. Senhor, eu neguei, mas não é assim que eu quero. Eu creio de todo o meu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.